Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado, Leonardo. Um prazer poder conversar aqui com o pessoal do Poder 360 e dialogar um pouco sobre o momento do país, saúde. Estamos prontos aí para qualquer pergunta. Ok. O deputado foi ministro da Saúde da gestão petista de 2011 a 2014. Acho que esse momento aqui a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. Queria saber como é que o senhor acha que hoje, tanto no aspecto mundial quanto no Brasil, essa doença está sendo de fato combatida pelas autoridades. Qual é a avaliação do senhor? Ô, Leonardo, eu sou, além de ter sido ministro, sou médico infectologista, então esse é um tema que me interessa muito, claro. Estudo muito sobre isso, continuo dando aula sobre isso. O que é a preocupação e que exige um alerta de todos? Toda vez que um vírus faz uma mutação a ponto de causar uma nova doença no ser humano, gera uma preocupação. Por quê? Porque significa que ele pode fazer outras mutações, né? E o coronavírus, nos últimos 16 anos, ele revelou e expressou 3 novas doenças no ser humano. Em 2003, a mais grave, que foi a síndrome respiratória aguda grave, também acometeu a China, uma letalidade altíssima, muita gente morreu. 2012, na Arábia Saudita, também muito mais letal. E agora o coronavírus 19, que a gente chama, o Covid-19, causando uma doença importante, mas com uma letalidade menor. Então, esse é o primeiro motivo de alerta. Em 16 anos, menos de 20 anos, esse vírus circulou e causou novas doenças no ser humano. A letalidade dela hoje é menor do que as outras. Se a gente for pegar no hemisfério norte, onde está tendo inverno, teve menos mortes por coronavírus do que, por exemplo, pela influenza, para a influenza normal, que a gente já está há mais de 10 anos relativamente acostumado a ter epidemias, surtos todo ano, né? Uhum. Então, é lógico que gera um alerta, não é uma gripe qualquer, mas a gente tem que ter consciência que ela tem uma letalidade menor do que as outras, por isso também não é um motivo de pânico. A outra vantagem é que o Brasil já tem as informações necessárias. Nisso, a gente tem que reconhecer a celeridade das autoridades chinesas e como eles evoluíram de 2003 para 2019. 2003, na SARS, durante meses o mundo não teve informação nenhuma, por isso se alastrou com tanta força. 2019, rapidamente identificaram o vírus, informaram a Organização Mundial de Saúde. Então nós já temos todas as informações, o Brasil e o mundo tem todas as informações para conter, para evitar uma tragédia como foi na China. Por que aconteceu na China? Durante 1 mês, 2 meses, estava tendo casos, pessoas morrendo, mas ninguém sabendo o que era, então com isso disseminando a doença. O Brasil não, o Brasil tem todas as informações para saber se uma pessoa tem tosse, começou a ter corrimento nasal, febre e circulou em algum país onde tem coronavírus, tem que ser rapidamente bloqueada a transmissão, classificado como suspeito, identificar o diagnóstico ou não. Então isso faz com que você reduza o risco de transmissão. A terceira vantagem que o Brasil tem, nós estamos no verão, então a gente tem tempo suficiente para preparar nosso serviço de saúde, os profissionais, rede de notificação, laboratório, para evitar uma tragédia no inverno, porque é quando tem o maior período de transmissão. E a última vantagem é que o Brasil tem o SUS, com todas as deficiências, existe o Sistema Único de Saúde, toda a dificuldade de atendimento. Nós estamos vivendo hoje no país, 2019 talvez tenha sido o pior ano na saúde do país, aumentou mortalidade para dengue lá em cima, reduziu a presença de médico nas unidades básicas de saúde. Com tudo isso, o SUS ainda tem uma rede de vigilância, de acompanhamento que é decisivo. Só comparar o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, né, os primeiros casos suspeitos, já tem mais de 400 suspeitos, primeiros casos confirmados, bloqueio realizado, confirmação diagnóstica em 3 dias, desenho do genoma do vírus em 48 horas. Né? Os Estados Unidos estão na maior crise, porque tem questionamento sobre o exame, porque a rede não é totalmente pública dos exames, tem uma parte dos exames privados que tem questionamento sobre o resultado, pessoas que tiveram que ficar em quarentena. Tem um caso gravíssimo, né, de uma criança que ficou em quarentena, suspeita de coronavírus, diagnóstico negativo, não precisava fazer quarentena, depois veio a conta para ela, $4 mil pela quarentena, mas quase... Esse é um debate, inclusive, nos Estados Unidos, inclusive é um debate que acaba sendo um debate presidencial sobre
enfim, o acesso ao serviço de saúde. Como as pessoas têm acesso. Já foi E essa conta, né, que Sim. é uma conta que não, de fato, nos Estados Unidos, pessoas deixam de ir no hospital nos Estados Unidos por conta do receio em relação à conta final. É isso mesmo. Você tem nos Estados Unidos cerca de 26 milhões de americanos que não têm acesso a qualquer tipo de serviço de saúde. E outros que têm acesso a planos de saúde que cobram parte da conta. Que é muito parecido com aquilo... Na verdade não é um plano, seria uma espécie de seguro. Né? É isso. Eles têm uma política de seguro. E que pagaria uma franquia altíssima também. Isso. Né? E você paga, dependendo do exame, você paga 40% do exame, 50% do exame. Né? Inclusive tentaram implantar isso aqui no Brasil. Né? O governo Temer tentou implantar isso aqui, chamava de planos de saúde populares, acessíveis. O governo Bolsonaro sinaliza também o interesse de tentar implantar isso aqui no Brasil. Né? E eu acho que esse é um dos temas importantes para a gente poder reagir. Então, eu acho que o coronavírus exige alerta, não dá para menosprezar, não é uma gripe qualquer, mas não permite que a gente tenha pânico em relação a isso. E eu diria que se o Brasil der condições para a atuação na força máxima do SUS que nós temos, a gente tem todas as condições de evitar uma tragédia similar ao que teve na China. Qual é a avaliação que o senhor faz desses primeiros movimentos do ministro da Saúde do governo Bolsonaro em relação ao coronavírus? Em primeiro lugar, acho que teve um período de hesitação do governo. Inclusive falas do próprio presidente Bolsonaro durante 3, 4 semanas de não trazer os brasileiros que estavam em Wuhan. Chegou a dizer que era melhor não trazer, custava muito caro trazer. Né? Alguém que os gastos que gasta no seu cartão corporativo fala que era muito caro investir 3 milhões para trazer essas pessoas. Tudo. Aí tentaram jogar no colo do Congresso. Lembrar, no primeiro dia da sessão do Congresso foi um projeto de lei que o governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso. E nisso eu acho que o Congresso foi muito rápido. Em um dia o Congresso, nós ajustamos o texto, tiramos aquilo que podia parecer exagero, ajustamos melhor em relação ao período da execução, garantia do direito das pessoas, garantia do direito à saúde. E em 24 horas o Congresso, a Câmara e o Senado aprovaram. E eu acho que isso desencadeou uma postura mais ativa por parte não só do ministro, mas do conjunto do Ministério, da rede técnica do SUS, nas secretarias estaduais, porque isso que é o mais forte. Né? Nós temos uma rede técnica que foi construída ao longo de décadas, que enfrentou a pandemia da influenza, que descobriu aqui no Brasil, por exemplo, a epidemia do Zika vírus, foi uma descoberta no Brasil, já tinha passado em outros países, não tinha sido descoberto. Né? Então acho que essa é uma atuação importante em relação a isso. Em relação à pandemia, uma das críticas é que a OMS deveria declarar um estado de pandemia. Como é que o senhor avalia? A OMS está tomando as medidas corretas nesse momento? Está avaliando isso com mais cuidado? Ou a gente deveria, até para tratar de fato a doença, fazer essa... O que é importante nessas decisões, Leonardo? Assim, primeiro, né? Por que a OMS, em primeiro momento, declara o que a gente chama de emergência global em saúde? É um ato de convocação dos países para auxiliar o país que está sofrendo aquela epidemia. Então, no primeiro momento era a emergência na China. Quando começam a aparecer casos em outros países, não transmissão, mas casos em outros países, ela faz uma convocatória para que os países colaborem com a China e com esse esforço mundial, coloquem isso na sua prioridade do sistema de saúde, façam parcerias no campo da pesquisa. Né? Ontem mesmo já começou a primeira testagem da primeira dose de uma vacina que os chineses estão descobrindo, que teve essa parceria internacional, né, nessa descoberta. A definição de pandemia passa por a gente identificar a transmissão nos 5 continentes. Então existe hoje uma dúvida se está tendo transmissão ou não no continente americano. Nos Estados Unidos teve um caso de transmissão nos Estados Unidos, de um paciente para um profissional de saúde. Hoje os Estados Unidos não confirmou outras transmissões, mas a suspeita é muito forte que tenha tido transmissão nos Estados Unidos, porque eles estão com essa desorganização toda. Sim. Em relação a identificar o diagnóstico, porque eles não têm uma rede tão consolidada. Eu defendo que a OMS pudesse ser mais prudente e já declarar uma pandemia mundial. Porque isso significa esforços dos países em relação às ações de controle, mais esforço na mobilização de pesquisa. Aliás, essa é a posição do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi fazer essa defesa junto à Organização Mundial de Saúde essa semana. Eu faço parte de uma comissão externa de parlamentares de todos os partidos que estão acompanhando a situação do coronavírus. Eu particularmente defendo isso,
Amanhã nós devemos ter uma sessão dessa comissão, eu vou inclusive fazer essa defesa, que a gente possa até fazer uma espécie de moção da comissão externa no sentido de defender que seja declarada essa pandemia mundial. Ou seja, nesse caso, a oposição e o governo estão andando juntos. Sim, porque a prioridade é a saúde das pessoas, né? A nossa preocupação é em relação à saúde das pessoas, em relação ao impacto na economia, né? A economia chinesa sofreu com essa situação, por mais que não seja uma situação de altíssima letalidade, eles, para tentar buscarem conter a disseminação do vírus, paralisaram a atividade econômica, suspenderam aula, paralisou até o transporte coletivo na região de Wuhan, não teve mais transporte coletivo, as pessoas tinham que deslocar até através dos aplicativos, tudo, né? Então isso não só a saúde das pessoas, mas também o impacto que isso pode ter na economia. Agora, uma coisa que eu acho que é importante nisso, Leonardo, além duas coisas que são muito atacadas pelo Bolsonaro, saem muito fortalecidas desse processo no mundo como um todo. Primeiro, a importância de termos sistemas nacionais públicos universais. A existência de sistemas nacionais públicos, da saúde ser um direito, a pessoa não precisa pagar por isso. E com isso ter uma coordenação pública das ações, acho que sai mais fortalecida ainda. Os países que têm sistemas nacionais públicos vão ter riscos menores, menos mortes, menor transmissão do que aqueles que não têm. E o segundo, a importância dos organismos multilaterais, do sistema ONU, porque essa mobilização, troca de informações tem a ver também com a existência do sistema ONU. Citar um exemplo, né? Essa coisa da gente poder identificar o genoma brasileiro em 48 horas e isso poder circular em informação mundial com a Organização Mundial de Saúde, tem um banco de informações que é da Organização Mundial de Saúde sobre isso. A gente sabe o da Inglaterra, sabe da Alemanha. Aí quando um país falha, por exemplo, a Itália, a gente não consegue saber ainda até hoje qual que é o genoma, quais são os genomas que estão circulando na Itália por deficiência, desestruturação da sua rede pública de saúde. Tem um governo de ultradireita também na Itália que vem desmontando o Sistema Nacional Público italiano, né? Então, a existência do sistema ONU através da Organização Mundial de Saúde tem um papel muito importante na circulação das informações. O senhor está falando isso claramente porque o Bolsonaro acaba atacando em determinados momentos a ONU. Sim, muito próximo também como o Trump. O Trump, né? Esse discurso contra os organismos multilaterais, né? Fica muito clara a importância da coordenação entre os países, da atuação dos organismos multilaterais, dos países se abrirem a isso. A China se abriu, quer dizer, tem uma diferença muito clara na postura das autoridades sanitárias chinesas em 2019 em relação a 2003. Foi até elogiada pela Organização Mundial de Saúde nesse sentido. Se o mundo está podendo responder rapidamente ao coronavírus, também tem a ver com o fato das autoridades chinesas divulgarem as informações, participar dessa cooperação, permitir a cooperação de outros pesquisadores. É só assim que a gente vai poder enfrentar essas tragédias no mundo, né? A tragédia das epidemias, o problema das imigrações, ou seja, que as fronteiras não existem mais como existiam antes. Então, só com cooperação e não com disputa, não com fechamento que a gente pode enfrentar isso. Pela experiência do senhor e também pela especialidade, por ser especialista, médico, infectologista, como é que o senhor imagina, qual vai ser o próximo cenário aí em relação ao coronavírus? Eu acredito que o mundo vai conseguir controlar nesse ano já essa disseminação do coronavírus. Acho muito improvável no próximo inverno do hemisfério norte, lembrando, né, que começa lá no final de novembro, dezembro, janeiro, que se repita no próximo inverno o cenário que nós tivemos esse ano. Os chineses estavam prometendo a vacina, não botaram como planejamento sua vacina até abril. Ontem já começou a primeira testagem. Eu diria que ao longo do ano nós deveremos desenvolver uma vacina contra o coronavírus e que ela pode começar a participar, inclusive, das campanhas de vacinação anuais que tem para influenza e para influenza. O que significa que o coronavírus não vai ser um agente importante, vai continuar sendo um agente importante, né? O H1N1, né, que são os influenza, os vírus para influenza, são responsáveis por inúmeras mortes no mundo. Eu quero repetir, nesse inverno no hemisfério norte morreu mais gente pelo influenza e para influenza do que pelo coronavírus. Sim. Por isso que a importância da vacinação todo ano vai continuar. Agora, 23 de março, o Ministério da Saúde deve começar a campanha no Brasil. Não necessariamente com a vacina a gente não vai continuar tendo morte. Vai ser grave, vai continuar sendo algo que gera preocupação, que tem que ter campanha de vacinação todo ano. Todo ano vai ter que recompor qual que é a vacina. Eu acredito, o cenário mais provável é esse.
orientando os profissionais em relação ao tratamento. A gente não tem um tratamento para o coronavírus ainda, então pode demorar um pouco mais para desenvolver um tratamento. Então, é um vírus que veio para ficar, diferente do SARS, diferente que foi a de 2003, da MERS, eu acho que veio para ficar. Ele deve ocupar um espaço nas infecções respiratórias aí de inverno no mundo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tão importante, talvez menos letal do que influenza e parainfluenza. Então, e eu acho que mais importante do que isso, quer dizer, esse aprendizado, a gente saber que cada vez mais a nossa sociedade vai estar sob esse risco, né? Tem um contato cada vez maior do ser humano com animais, com o meio ambiente, tem agressões ao meio ambiente. A gente tem muito problema no Brasil. Nós temos a dengue todo ano. 2019 aumentou a mortalidade de dengue, morreu muita gente de dengue, aumentou a mortalidade. Tem um problema crônico do saneamento que a gente não conseguiu enfrentar e resolver. Quando eu estava no Ministério, as taxas de mortalidade eram menores, porque o SUS estava mais, com todas as definições, estava mais estruturado para evitar as mortes. Acho que tem a desestruturação completa do SUS já a partir de 2018, 2019 isso se aprofundou. Mas é uma epidemia, né? No caso da dengue, até endêmica no Brasil, todo mundo a gente busca enfrentar. Eu acho que o coronavírus vai participar junto com influenza, parainfluenza, desse enfrentamento anual. Então, mudar um pouquinho aqui do assunto e falar um pouco de eleições. Sim, o senhor é pré-candidato petista do PT à Prefeitura de São Paulo. O que é que está faltando para essa definição em relação ao nome do PT? Lá na cidade de São Paulo, a gente está passando por um processo das prévias, né? É um pouco parecido com as primárias americanas que estão acontecendo aí nos Estados Unidos, onde teve a super terça, né, das prévias americanas. Quem é o Trump? Quem é o Trump? Acho que tem uma coisa, o bolsonarismo está tentando encontrar quem é o Trump em São Paulo, né? Eu acho que vai ter um candidato com cara do Bolsonaro na cidade de São Paulo. Tem o atual prefeito, o Bruno, que faz a gestão, Bruno Dória, né, essa combinação da gestão, que acho que vão tentar construir um discurso fora dessa polarização entre o bolsonarismo e o campo da esquerda. E acho que o PT tem um grande desafio, que é construir uma candidatura que, por um lado, defenda o legado. O PT governou 3 vezes a cidade de São Paulo. Você anda pela cidade, se tem alguma vez que a prefeitura chegou na periferia com educação, com saúde, com moradia, com transporte coletivo, foram nesses governos do PT. A gente tem um legado a defender, mas também tem a necessidade de construir um discurso para o futuro. Acho que a gente tem uma grande responsabilidade nessa disputa municipal, no Brasil inteiro, né? Eu acho que o modo petista de governar tem que ser reapresentado com os novos desafios que as cidades têm. E a cidade de São Paulo tem uma força muito grande, porque a eleição de São Paulo influencia São Paulo, o programa de TV passa em toda a região metropolitana, tem cidades do interior do estado, do interior do país inteiro, que pega o sinal de parábola de São Paulo. Então, acho que o PT está, nesse processo das prévias, construindo esse programa de governo. Eu defendo que a gente tem que botar o tema da desigualdade no centro desse debate. São Paulo é uma cidade profundamente desigual. Saiu um dado recente, né? Uma pessoa que nasce na cidade de Tiradentes, que é o extremo da Zona Leste, vive em média 23 anos a menos do que quem nasce em Moema, né? Uma cidade que vive hoje os impactos da recessão econômica, do desemprego, da queda de renda da população, né? Mais do que dobrou a população em situação de rua na cidade de São Paulo, destruição de equipamentos de saúde e educação, né? Então, nós temos um debate no centro do debate da desigualdade e a sustentabilidade da cidade. Então, combinar esse tema da desigualdade com a agenda ambiental da cidade, né? Com qual que é a sustentabilidade desse projeto de cidade, o PT vai permitir, né? Possibilidade de construir esse programa, esse discurso ao longo das prévias. E a definição do candidato. Acho que tem um nome que seria um nome natural, que é o ex-prefeito Haddad, foi nosso candidato a presidente da República também, foi meu colega ministro, fui secretário do Haddad, é um nome natural. Ele até então tem dito que não quer ser candidato, então o PT está com 6 pré-candidatos que estão nessa disputa. No PT é assim, dia 22 de março tem as prévias, a militância que se posiciona, né, que vai lá, vota. Eu acho que tem uma disputa bastante embolada, então deve ter segundo turno deve no 4, 5 de abril e o PT vai construir a sua candidatura. Agora, tem um desgaste muito grande, deputado. O senhor há de considerar em relação à imagem do PT, até relacionada a Haddad, que faz um período de gestão, acaba
não dando continuidade ao mandato. O que levou a esse desgaste? Qual é a dificuldade do PT em conseguir mostrar, enfim, dados positivos para a população de São Paulo? Acho que tem uma combinação de situações, né? A eleição de 2016, que o Haddad terminou a eleição com 16%, 17% no primeiro turno, não tivemos segundo turno, você tinha uma combinação de situações. Você tinha, durante o ano de 2016, teve prisão, decreto de prisão do presidente Lula, né? Prisão não, condução coercitiva do presidente Lula, você teve situações em relação à Operação Lava Jato, que hoje estão sendo desmontadas, como é que foi as situações que aconteceram. Você teve uma divisão do campo progressista na cidade de São Paulo, os três prefeitos de São Paulo disputaram a eleição em 2016, o Haddad, a Marta, a Erundina, né? Então, por isso que eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa construir, né, nessa disputa eleitoral, primeiro um discurso para esse novo momento. De lá para cá, passou o governo Temer com os impactos que teve, passou a gestão Bruno Dória, que é desastrosa do ponto de vista da população da cidade de São Paulo. Né? Naquele momento do governo, desculpe atrapalhar, Sim. não é naquele momento do governo, da gestão Haddad, da eleição, já se mostrava, tem muita gente que fala que ali, em 2016, já se mostrava uma dificuldade muito clara em relação ao PT nacional. O senhor concorda com isso? Não, sim, foi o pior momento do PT, eu acho, inclusive. Não foi só na cidade de São Paulo. Né? O PT perdeu eleições em várias cidades do país. A gente, inclusive, defendia que o governo federal deveria apoiar melhor a gestão Haddad para evitar um naufrágio. Isso antes, 2015. Um naufrágio nacional. 2015 tudo, né? De investimentos, ações do governo federal, né? O Haddad assumiu 2013 e 2015 passou um período de falta de investimentos, né? Mesmo assim, quando você compara o investimento feito pela gestão Haddad com a gestão Bruno Dória, olha só esse número. Se a gestão Bruno Dória, nesse último ano, investir o mesmo volume que investiu nos primeiros 3 anos, mesmo assim vai investir 80% do que o Haddad investiu. Né? Então, com todas as dificuldades, a gestão Haddad foi uma gestão que, só na área da saúde, por exemplo, a gente levou 32 hospitais hora certa, que é um modelo novo para atenção de média complexidade, na periferia da cidade de São Paulo. Né? Investimento nos céus, ampliação na área de educação na vaga de creches, investimentos na área de moradia. Que eu acho que em 2016 não tinha espaço para esse debate, para a apresentação do programa de governo, do que tinha sido o governo Haddad, né? Porque estava tendo um verdadeiro tsunami contra o PT, contra o governo Dilma. Foi o ano que teve impeachment, né? Então a campanha do Haddad enfrentou no meio o impeachment da Dilma, né? Os impactos negativos aí da gestão Temer e Bolsonaro não tinham aparecido ainda. A figura do Sérgio Moro, da Lava Jato, Deltan Dallagnol, não tinha se explicitado um conjunto de medidas de exceção, né, irregularidades que eles cometeram. Então, acho que nós estamos vivendo um ambiente que é diferente. Né? 2018 já foi diferente em relação a 2016 e acredito que 2020 tem tudo para que o PT, se apresentar um programa novo, que fale muito próximo do sofrimento que as pessoas estão vivendo hoje, né, na cidade. No caso da cidade de São Paulo é gritante. Né? O Bruno Dória cortou o bilhete único, que é um bilhete que as pessoas podem utilizar num certo número de viagens na cidade, cortou o bilhete único para os estudantes, cortou o programa de assistência e segurança alimentar para as crianças do Leve Leite, trocou a alimentação escolar, cortou o transporte escolar das crianças, está fechando serviços de assistência social. Na saúde a gente chegava a investir 23% do orçamento, agora investe 19%. Né? Então, nós vamos enfrentar agora em 2020 um outro cenário, né, de contraposição à gestão muito ruim, tanto do Dória e do Bruno Covas, tanto é que o Dória perdeu a eleição na capital para governador, alguém que abandonou a prefeitura, e acredito que nós vamos enfrentar também os efeitos nocivos do governo Bolsonaro na cidade de São Paulo, desde que o PT apresente um discurso novo, né, que fale profundamente com o povo da cidade de São Paulo. Haddad concordando em concorrer, os outros pré-candidatos abrem mão. Tem uma profunda unanimidade. Né? Se o Haddad quiser ser candidato a prefeito, todos apoiarão o Haddad como candidato a prefeito, já foi dito claramente. Independente disso, nós estamos fazendo os debates e dia 22 de março está marcado as prévias,
que de fato hoje o cenário, eu acredito nisso, né? Nós vamos ter prévias na cidade de São Paulo, acho que o Haddad tomou uma decisão diferente, o próprio Lula em relação a isso tem dito que o Haddad tem que ter um papel nacional para circular, que é muito importante também, circular o país nesse momento. Vamos ter prévias de forma democrática de participação, o PT vai decidir sua candidatura nas prévias e eu estou muito animado, acho que eu tenho condições de ajudar a unir o PT na cidade de São Paulo nesse momento e fazer essa disputa. Até porque fui candidato a governador, quando fui candidato a governador tive 23% na cidade de São Paulo. Então, temos condições de se apresentar para a cidade e fazer uma grande disputa. A gente está se caminhando aqui para o final, vamos para um jogo rápido Sim. aqui e gostaria que o senhor respondesse de forma direta os seguintes temas: aborto, flexibilização. Aborto não é uma questão moral, não pode ser uma questão moral quando a gente pensa em política pública. Tem um problema sério de saúde pública. A gente não tratar de forma séria, enquanto saúde pública, o aborto, tem feito com que milhões de mulheres vão para abortos clandestinos, busquem outros tratamentos e tem uma relação direta com a mortalidade materna no nosso país. Tem espaço no Congresso hoje para rever essa lei? Eu diria que não. Acho que hoje o centro, inclusive, é a gente garantir que aquilo que já tem na lei aconteça de fato. Citar um exemplo aqui de novo na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado desmontaram os serviços de abortamento legal que tem na cidade de São Paulo. Nós precisamos recuperar isso, né? E ter um forte programa de planejamento familiar, de prevenção na gravidez e na adolescência. Não pode ser nessa linha aí da Damares, né? Para ter prevenção na gravidez e na adolescência, você tem que conversar com as adolescentes sobre sexualidade, tem que conversar sobre métodos contraceptivos, tem que conversar sobre camisinha, sexo seguro, para que a gente possa reduzir esse que é um problema grave no Brasil, tanto a gravidez na adolescência quanto o número de mulheres que morrem ou têm problemas sérios de saúde por conta do aborto clandestino. É jogo rápido, deputado. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Eu sou defensor absoluto, né? Tem um projeto de lei em relação a isso, inclusive, que a gente separe claramente o que é usuário e o que é o traficante. O usuário tem que ter um cuidado da saúde pública, né? E quem comete tráfico tem que ter a sua situação criminal. Como é que você faz isso? Definindo claramente como o mundo está fazendo, o que é quantidade de usuário, o que é quantidade de traficante. Então tem um projeto de lei no Congresso sobre isso, convidar as pessoas a conhecerem esse projeto de lei. Foi construído por juristas, construído por meu colega médico Drauzio Varela, apresentamos esse projeto de lei. Sou defensor que a gente separe claramente o que é usuário e o que é traficante. Liberação do porte de armas. Sou totalmente contrário, eu sou médico, defensor da vida, né? Todos os países que tomaram medidas como essa aumentaram o número de mortes por armas. Escola sem partido. Eu tenho um projeto chamado Escola Livre, exatamente para a defesa da diversidade, da liberdade de cátedra, ou seja, do professor poder opinar, dialogando com os estudantes, da diversidade dos estudantes. Acho nocivo para o país essa ideia dos projetos de escola sem partido, porque na verdade é um projeto da escola do partido deles, ou seja, que é uma certa doutrina em relação à escola. Eu defendo a escola livre, tem um projeto de lei nesse sentido, para a gente garanta a liberdade, o direito à diferença na escola. Independência do Banco Central. Eu sou contra, eu acho que o Banco Central, a gente não pode dar autonomia para a política monetária descolar numa política econômica. Aliás, a atual política econômica do governo Bolsonaro, eu acho que é a que está levando o Brasil à situação que nós estamos levando, assim, de baixa recuperação econômica. Saiu o PIB hoje um pouquinho acima de 1%, e aprofundamento da redução da renda das famílias, né? Eu convivo muito com as pessoas falam assim, perdeu o emprego, está voltando a trabalhar recebendo 2 vezes a menos, 3 vezes a menos, né? Então essa política econômica que retira a renda das pessoas, né? Para mim é nociva para a grande maioria do país. Sistema de capitalização da Previdência. Sou contrário às experiências do Chile mostrar exatamente isso, né? Que é um processo de exclusão da grande maioria das pessoas, perdendo a sua capacidade de ter uma previdência segura, né? A previdência, a seguridade social é um momento muito importante de você garantir que os mais ricos consigam bancar a previdência, a aposentadoria da grande maioria da população. O Brasil é muito desigual, né? É uma parcela muito pequena da população, né? Cerca de 1% detém a riqueza de quase metade da nossa população. Então, esses 1% que detém essa riqueza tem que ajudar a financiar
a aposentadoria da grande maioria da população. Maioridade penal. Eu sou contra a gente reduzir a maioridade penal. Não acho que com essa lógica, né? A gente tem que, pelo contrário, tem que garantir educação, cultura para os jovens, para os adolescentes. Essas políticas de encarceramento, aprisionamento, não levaram à redução dos índices de criminalidade no país. Imunidade tributária a igrejas. Sou contra, eu acho que a gente precisa rever essa situação. O Bolsonaro está, inclusive, expandindo essa imunidade tributária. Sou absolutamente contrário a isso. Poder 360 completa 5 anos, agora em 2020. Qual a importância na avaliação do senhor de veículos digitais como o Poder 360 e da mídia para a prática do jornalismo do Brasil e para a democracia? Eu acho que é essencial, para o jornalismo é essencial, né? Eu acho que essas mídias digitais, novos formatos, têm sido essenciais para a difusão da informação, né? Segundo, eu acho que a gente carece de veículos com credibilidade também, né, nesse setor. Eu acho que o Poder 360 tem essa característica, até o nome aí, né, não sei se tem a ver com isso, mas consegue ter diversidade, né, diferentes opiniões, buscando credibilidade, porque é assustador essa coisa das fake news. Em relação às vacinas, em relação à saúde, é algo absolutamente assustador. Então, você ter instrumentos, né, meios de comunicação com esses novos formatos, eu diria que é essencial para isso, né? E não existe democracia sem liberdade de opinião, liberdade de expressão, livre circulação de ideias. Queria agradecer ao deputado, queria agradecer a você pela audiência. Até a próxima. Muito obrigado.